Existe uma força dentro de você que nunca foi ativada. Não estou falando de motivação barata ou otimismo cego. Estou falando de algo escondido, reprimido, quase proibido. E se você descobrir isso agora, tudo muda. Literalmente tudo. Pronto para ver o que te esconderam? Como seu cérebro te mantém fraco de propósito. Você já percebeu que existe um momento na vida onde você simplesmente desiste? Não é cansaço, não é preguiça, é algo mais profundo. É como se uma voz interna dissesse: até aqui, não vá além. E você obedece, sem questionar. Isso não é acidente. Seu cérebro tem um mecanismo de proteção chamado homeostase psicológica. Ele foi programado para te manter na zona de conforto, porque conforto significa sobrevivência. Mas aqui está o problema. Esse sistema foi calibrado para um mundo que não existe mais. Ele te protege de ameaças que nunca vão acontecer e te impede de acessar recursos que você realmente possui. Pensa comigo. Quantas vezes você já sentiu que poderia fazer mais, ser mais, alcançar mais, mas algo te segurou? Não foi falta de capacidade. Foi medo disfarçado de cautela. Foi autossabotagem travestida de ser realista. A verdade é que você foi condicionado a acreditar que tem limites que na prática não existem. Sua mente criou cercas invisíveis. E você passou a vida inteira respeitando essas cercas como se fossem reais. Mas e se não forem? E se a fraqueza que você sente for só um truque da sua própria mente para te manter controlável, previsível, seguro? E se a força real estiver do outro lado dessa ilusão? Tem um estudo da Universidade de Stanford que mostrou algo perturbador. Pessoas sob hipnose conseguiram realizar feitos físicos que, conscientes, juravam ser impossíveis. Levantaram pesos maiores, aguentaram dor por mais tempo, superaram o que achavam ser seu limite. A diferença? A mente consciente estava desligada, as travas internas, removidas. Então a pergunta é: o que você seria capaz de fazer se essas travas fossem desativadas agora? Porque elas existem, e você sabe disso. Você sente quando elas aparecem, aquela sensação de não consigo que surge do nada, mesmo quando você tecnicamente pode, aquela voz que diz melhor não arriscar, mesmo quando o risco é mínimo. Só que existe um detalhe que quase ninguém percebe. Essas travas não estão lá para te proteger. Estão lá porque alguém, em algum momento, te ensinou que você precisava delas. E você acreditou? Qual foi a última vez que você desistiu de algo antes mesmo de tentar de verdade? Por que você nunca foi ensinado a acessar sua força real? Aqui está a parte que ninguém fala. Você foi treinado para ser fraco. Não fisicamente e psicologicamente. Desde criança te ensinaram a obedecer esse encexer, a não causar problemas. Te disseram que sonhar grande era irreal, que o arriscar era irresponsável, que questionar era desrespeitoso. E você internalizou tudo isso como verdade absoluta. Mas pensa comigo. Quem se beneficia quando você acredita que é limitado? Quem ganha quando você não questiona, não arrisca, não expande? Não estou falando de conspiração, estou falando de sistemas, sociedade, família, educação. Todos funcionam melhor quando você é previsível. Quando você se mantém dentro da caixa. Quando você não causa ondas. E aí você cresce acreditando que força é algo que você não tem. Que coragem é para outras pessoas. Que grandeza é privilégio de poucos. Mas isso não é verdade. Nunca foi. A força que você procura não está lá fora. Não está em livros de autoajuda, não está em coaches motivacionais, não está em técnicas mágicas. Ela está dentro de você, adormecida, esperando ser reconhecida. E é aqui que tudo muda. Porque quando você percebe que foi condicionado a se ver como fraco, você começa a questionar tudo. Cada crença limitante, cada não posso, cada não sou capaz. E aí você descobre algo assustador. A maioria das suas limitações não são reais. São narrativas. Histórias que você repetiu tantas vezes que viraram realidade. Pensa numa situação onde você se sentiu impotente. Agora pensa, essa impotência era real ou era uma interpretação? Você realmente não tinha escolha? Ou você escolheu acreditar que não tinha? Mas isso não é o mais estranho. O mais estranho é que mesmo quando você percebe isso, a mente continua resistindo, porque aceitar que você é mais forte do que imagina significa assumir responsabilidade. Significa que você não pode mais culpar as circunstâncias, não pode mais se esconder atrás de desculpas. E isso a aterroriza. Porque se você for realmente forte, se você realmente puder mudar sua vida, então o que te impede? O que justifica a estagnação? O que explica a mediocridade? Nada. Absolutamente nada. E é exatamente por isso que seu cérebro prefere te manter na ilusão da fraqueza. É mais confortável, mais seguro, mais fácil de gerenciar. Só que você não veio até aqui
para ficar no confortável. Qual é a crença sobre você mesmo que você nunca questionou de verdade? E se sua fraqueza for só um hábito que você pode quebrar? Agora vem a parte que vai mudar tudo. Força não é um dom, não é genética, não é sorte. Força é uma decisão repetida até virar automática. Você sabe o que separa alguém forte de alguém fraco? Não é talento, não é oportunidade. É a disposição de agir mesmo, quando tudo dentro de você grita para parar. Pense em qualquer pessoa que você admira, alguém que realizou algo extraordinário. Agora tira a romantização. Tira a história de sucesso bonitinha. O que sobra? Alguém que em algum momento decidiu não obedecer à voz interna, que dizia, você não consegue. Simples assim. Mas e se você aplicar isso na sua vida agora? E se você começar a tratar fraqueza, não como identidade, mas como comportamento? Porque é isso que ela é, um padrão, um loop, um reflexo condicionado. Você não é fraco, você age fraco. E a ação pode ser reprogramada. Toda vez que você evita um desafio, você reforça o padrão. Toda vez que você escolhe o conforto em vez do crescimento, você treina a fraqueza. Toda vez que você se convence de que não é para você, você esculpe uma identidade limitada. Mas o oposto também é verdade. Toda vez que você age apesar do medo, você fortalece a coragem. Toda vez que você escolhe o difícil em vez do fácil, você expande sua capacidade. Toda vez que você desafia uma crença limitante, você reescreve sua própria narrativa. E o mais inquietante vem agora. Você já sabe disso. No fundo, você sempre soube, mas saber não muda nada. O que muda é decisão. O que muda é ação. Então a pergunta real é: você vai continuar fingindo que é fraco para evitar responsabilidade? Ou vai admitir que sempre teve o poder, mas escolheu não usá-lo? Porque essa é a verdade que machuca. Não é que você não possa, é que você não quis. Anda não? Se você pudesse mudar uma coisa na sua vida hoje, sem medo de falhar, o que seria? Respira, deixa essa pergunta ecoar. E se você sentiu algo se mexendo dentro de você, curte o vídeo. Isso ajuda mais gente a encontrar essa mensagem. Como ativar a força que sempre esteve aí? Então, como você desprograma isso? Como você acessa essa força escondida? Primeiro, para de esperar permissão. Para de esperar o momento certo, o sinal perfeito, a motivação divina. Nada disso vai chegar. Força, não espera. Ela é. Segundo, aceita o desconforto como aliado. Toda vez que você sente resistência interna, não foge. Investiga. Pergunta: o que essa resistência está protegendo? Na maioria das vezes, é só ego. É só medo de parecer incapaz, de errar, de ser julgado. E aí você percebe, o medo não te protege. Ele te aprisiona. Terceiro, reprograma a narrativa. Para do Daiser eu não consigo, e começa a dizer, eu ainda não aprendi. Para do Daiser não é para mim, e começa a dizer eu escolho não fazer isso agora. Linguagem molda a realidade. Mude as palavras, mude a mente. Quarto, age pequeno, mas age, não precisa de grande transformação. Precisa do microdesaisos diárias. Uma conversa difícil que você evitou. Um projeto que você adiou. Um limite que você nunca impôs. Camisse por aí. Porque força não é sobre virar super-herói. É sobre parar de se trair. Toda vez que você ignora o que sabe que deveria fazer, você enfraquece. Toda vez que você age alinhado com o que realmente quer, você fortalece. É matemática emocional. Simples, mas brutal. E isso abre uma porta que poucos ousam atravessar. A porta da total responsabilidade. Porque quando você admite que sempre foi mais forte do que imaginou, você também admite que desperdiçou tempo, que ficou pequeno, por escolha, não por destino. E isso dói, mas também liberta. Porque agora você sabe. E agora você pode escolher diferente. Você pode acordar amanhã e decidir. Hoje eu ajo como alguém forte. Não porque me sinto forte, mas porque escolho ser. E quando você faz isso uma vez, 2, 10, 100 vezes, você percebe que força nunca foi sobre sentir. Foi sempre sobre decidir. Então aqui está a verdade final. Você sempre foi mais forte do que imaginava. Sempre. A questão é, o que você vai fazer com essa informação agora? E se você já tivesse tudo que precisa para começar hoje, se inscreve no canal. Essa jornada tá só começando. E se você sentiu que isso faz sentido, compartilha com alguém que precisa ouvir isso também. A gente se vê no próximo. Este conteúdo é informativo e reflexivo, destinado ao entretenimento e autoconhecimento. Não substitui acompanhamento profissional em saúde mental ou desenvolvimento pessoal.